Olá pessoal! Neste vídeo vamos aprender como manipular objetos no ambiente tridimensional do programa MA3D. Vamos começar abrindo o programa. No programa MA3D existem algumas formas diferentes para executar uma mesma ação. Na aba Media Database, você encontra vários objetos prontos e disponíveis para serem usados no seu projeto. Para inserir um objeto, dê um duplo clique sobre ele. Quando um objeto é inserido, ele aparece na lista 3D Objects da aba Assets, já selecionado automaticamente, e suas características são mostradas na janela Properties. Outra forma de inserir um objeto é clicando sobre ele, segurando e arrastando para dentro da Stage View ou para dentro da janela Assets. Quando o objeto é arrastado para a Stage View, na lista de objetos do projeto, na aba Assets, ele é adicionado abaixo do último objeto existente. Quando o objeto é arrastado para a janela Assets, é possível escolher a posição em que ele ficará na lista de objetos. Uma pequena barra horizontal é mostrada enquanto você arrasta o objeto entre os objetos já existentes na lista. A barra pode aparecer em duas posições diferentes, abaixo do nome um pouco deslocada para a direita ou exatamente abaixo do nome do objeto. Se o início da barra estiver deslocada um pouco mais para a direita do nome do objeto acima e você soltar o novo objeto, é criado um grupo com o objeto logo acima dele. Assim, sempre que o objeto acima for selecionado, o novo objeto também será selecionado e todas as ações executadas afetarão a ambos. Se o início da barra estiver alinhado com o início do nome do objeto acima, o novo objeto será adicionado logo abaixo do mesmo, no local indicado pela barra. Também é possível inserir objetos através da janela 3D Objects. Basta clicar sobre o objeto escolhido na aba Media Database, segurar, arrastar para a janela e soltar. O objeto é inserido abaixo do último objeto da lista. Independente da forma escolhida, qualquer objeto é inserido na Stage View na posição 0 dos eixos X, Y e Z, ou seja, na posição central do desenho. Isto pode ser visto na janela de propriedades. Existem duas formas de mover um objeto dentro da superfície 3D do projeto, uma mais intuitiva e outra mais exata. A forma intuitiva é através das setas de direção que aparecem ao selecionar um objeto. São três setas de cores diferentes que apontam nas direções que representam os eixos X, Y e Z do ambiente tridimensional. O eixo X representa a direção horizontal, o eixo Y representa a profundidade e o eixo Z representa a direção vertical. Para mover o objeto utilizando as setas, certifique-se de que o botão Move esteja acionado. Então, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a seta que indica a direção desejada, segure, arraste para o local onde quer posicionar o objeto e solte. No caso do eixo X, é necessário clicar e segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita ou para a esquerda para deslocar o objeto. Já no caso dos eixos Y e Z, é necessário clicar, segurar e arrastar para cima ou para baixo. A outra forma de mover objetos que permite posicioná-los com medidas mais exatas é alterando os valores dos eixos X, Y e Z da propriedade Position diretamente. As medidas, por padrão, estão representadas em metros. Para alterar as medidas, você pode clicar nas respectivas caixas de texto e digitar o novo valor. Ou utilizar os botões de incremento ou decremento localizados ao lado para aumentar ou diminuir o valor.
Para utilizar os botões de incremento e decremento, também é necessário clicar na caixa de texto que deseja alterar o valor. Para rotacionar um objeto, é possível utilizar as duas formas que foram utilizadas para mover um objeto. É necessário apenas se certificar de que o botão Rotate esteja acionado. Quando o botão Rotate está acionado, as setas de direção são substituídas por aros coloridos que são vistos quando um objeto está selecionado. Cada aro representa um eixo de direção. Para rotacionar o objeto, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o aro correspondente à direção pretendida, segure, mova para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima e solte quando estiver na posição desejada. Para rotacionar o objeto utilizando a janela Properties, basta alterar o valor do eixo correspondente na propriedade Rotation. A qualquer momento, caso queira restaurar as propriedades de posição e rotação de um objeto, selecione-o e, na opção Edit na barra de menu, clique em Reset Selected Objects. Vamos inserir mais um objeto no projeto. Desta vez, vamos inserir um objeto do tipo Primitives e alterar algumas de suas propriedades. Na aba Media Database, clique no grupo Primitives e dê um duplo clique no objeto Box. Com o objeto selecionado, altere os valores dos eixos x, y e z da propriedade Size para 4, 0.2 e 4, respectivamente. As medidas do objeto foram alteradas para 4 metros de largura, 20 centímetros de profundidade e 4 metros de altura, e agora ele se parece com uma placa. Na propriedade Position, altere o valor do eixo x para menos 2.1. O objeto foi deslocado 2 metros e 10 centímetros para a esquerda. Como o objeto tem 4 metros de largura, se ele fosse deslocado 2 metros para a esquerda, seu lado direito ficaria exatamente no centro do desenho. Mas neste caso, a intenção foi deixar um pequeno espaço no centro. Não se preocupe, pois você vai entender melhor nos próximos passos. Agora precisamos de outro objeto exatamente igual a este. Para isso, podemos duplicar o objeto já criado. Existem várias formas de realizar esta ação. Você pode usar a que achar melhor. Para duplicar um objeto, ele deve estar selecionado. Então, na opção Edit, na barra de menu, basta clicar em Simple Duplicate. Outra opção é através do menu de contexto. Com o objeto selecionado, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela e, no menu suspenso que aparecerá, clique na opção Simple Duplicate. Se você reparou,
Nas duas formas explicadas, ao lado da função Simple Duplicate, são mostradas as teclas de atalho para executar esta ação. À medida em que você for se familiarizando com o programa, utilizar as teclas de atalho facilitam e agilizam bastante o trabalho. Portanto, para duplicar o objeto, basta selecioná-lo e pressionar as teclas Ctrl mais D no teclado. O novo objeto é criado e aparece no final da lista de objetos 3D. Ele recebe o mesmo nome do objeto de referência, seguido de um número sequencial que é gerado automaticamente. Suas propriedades e características são as mesmas do objeto de referência. Para o propósito deste exemplo, será necessário alterar apenas uma propriedade no novo objeto. Na propriedade Position, altere o valor do eixo X removendo o sinal de menos para que o valor fique positivo. Isto fará com que o novo objeto seja deslocado 2 metros e 10 centímetros para a direita em relação ao centro do desenho. Desta forma, temos duas placas com uma pequena distância entre elas. Agora você já sabe duplicar um objeto de forma simples. O programa MA3D possui algumas funções que facilitam bastante quando é necessário trabalhar com um número maior de objetos. Caso seja necessário duplicar mais de uma vez o mesmo objeto, a melhor opção é através da função Duplicate. A função Duplicate permite criar várias cópias de um objeto ou grupo de objetos com muito mais agilidade. Para exemplificar, vamos inserir um novo objeto no projeto. Na aba Media Database, selecione o grupo Primitives e dê um duplo clique sobre o objeto Cylinder. Certifique-se de que o novo objeto esteja selecionado para fazer alterações em algumas de suas propriedades. Na janela de Propriedades do objeto, altere os valores dos eixos x e y da propriedade Size para 1.5. O objeto agora tem 1,5 m de diâmetro. Vamos supor que precisamos de mais dois objetos exatamente iguais a este. Para isso, pode ser usada a função Duplicate. Na opção Functions da barra de menu, clique em Duplicate. Por padrão, a janela da função é aberta na vista lateral. Mas como já foi explicado em outro vídeo, você pode organizar o layout de sua área de trabalho como achar melhor. Na janela Duplicate, temos algumas opções disponíveis. Para este exemplo, vamos focar apenas no campo Copies, utilizado para definir a quantidade de objetos que queremos criar. No campo Copies, informe o número de cópias desejado, neste caso, 2. Você pode fazer isto digitando ou utilizando os botões de incremento e decremento localizados no final do campo. Quando tiver definido a quantidade de objetos, basta clicar no botão Duplicate para que os novos objetos sejam criados. Mas antes, vamos dar uma olhada na nossa lista de objetos na janela Assets. Como você pode ver, o objeto Cylinder1 está selecionado. Ao voltar para a janela da função Duplicate e clicar no botão Duplicate, podemos ver que foram criados mais dois objetos, Cylinder2 e Cylinder3. Não é possível perceber a existência dos três objetos no desenho porque as coordenadas de posição deles ainda são as mesmas e, por isso, eles estão ocupando exatamente o mesmo espaço. Resolveremos isso nos próximos passos ao utilizar a outra função do programa, Arrangement. A função Arrangement permite distribuir grupos de objetos na superfície tridimensional de forma confortável e simétrica. É muito útil quando há a necessidade de distribuir objetos dentro de uma área pré-determinada. Para utilizar a função, na opção Functions na barra de menu, clique em Arrangement. A janela da função é aberta na vista lateral com algumas opções de configuração para a distribuição dos objetos selecionados. As opções mudam de acordo com o tipo de arranjo pretendido, Move, Circle e Matrix 2D. Neste momento, vamos utilizar apenas o tipo Move, mas sinta-se à vontade para experimentar os outros tipos e realizar seus próprios testes. Certifique-se de que os três objetos Cylinder estejam selecionados. Para selecionar mais de um objeto, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o primeiro objeto que deseja selecionar, segurar a tecla Ctrl e clicar sobre os demais objetos que deseja selecionar.
Também é possível selecionar um intervalo de objetos. Faça isto clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o primeiro objeto e depois pressione e segure a tecla Shift no teclado enquanto clica sobre o último objeto do intervalo. Altere as opções da janela Arrangement para Arrangement Type, Move, Value 1.25, Align Mode, Align maior que, menor que, Axis, X-Axis. A caixa de seleção Relative não precisa ser marcada, pois não fará diferença neste caso. Após realizar as alterações, basta clicar sobre o botão Apply. Os objetos foram distribuídos, obedecendo a distância informada, de forma simétrica para ambos os lados no eixo X. No próximo passo, vamos mover e rotacionar os objetos distribuídos. Os 3 objetos poderiam simplesmente ser selecionados, movidos e rotacionados. Porém, se fizer assim, pode ser que o resultado final não seja o esperado. Então, uma forma de alterar as propriedades de vários objetos mantendo a relatividade entre eles é através da criação de grupos. Para agrupar objetos, basta selecioná-los e clicar sobre o botão Group Objects, localizado no topo da janela Assets. Uma pasta é criada e recebe o nome de Group 1 automaticamente. Clicando no sinal de mais ao lado da pasta, são mostrados todos os objetos que fazem parte daquele grupo. Agora é possível selecionar os objetos individualmente, clicando sobre o respectivo objeto na lista ou na superfície do desenho, e também selecionar todos os objetos clicando sobre a pasta do grupo criado. A pasta com os objetos agrupados possui suas próprias propriedades. Sendo assim, quando a pasta é selecionada e tem suas propriedades alteradas, elas afetam todo o conjunto como se fossem um único objeto. Selecione a pasta do grupo criado e altere os valores dos eixos x e y da propriedade Position para -2 e -3, respectivamente. Altere também o valor do eixo z da propriedade Rotation para 45 graus. Todos os objetos foram movidos e rotacionados como se fossem um só objeto. Agora você já sabe o quão útil podem ser essas duas funções para o desenvolvimento de seus projetos 3D. Vamos fazer mais uma alteração nos objetos individualmente. Desta vez, vamos alterar a cor do material. Para fazer isto, clique sobre a aba Materials. Aqui são mostrados os materiais que compõem o objeto selecionado. Alguns objetos são compostos por mais de um material, como é o caso da Stage Plan e outros objetos. Selecione o objeto Cylinder 1. Em seguida, clique sobre qualquer item na linha de propriedades do material do objeto. A janela de propriedades agora mostra as propriedades do material do objeto. Para alterar a cor do material, clique sobre a barra de cor da propriedade Diffuse Color. A janela Pop-up Cor é aberta e apresenta uma paleta com cores básicas para que você possa escolher. Se quiser, também é possível criar outras cores clicando no botão Definir cores personalizadas. No entanto, as cores básicas já são suficientes para o que precisamos. Basta selecionar a cor e clicar sobre o botão OK. A cor do material do objeto Cylinder 1 foi alterada para vermelho. É possível renomear os objetos inseridos e os grupos criados a fim de organizar melhor o seu projeto. Existem várias formas de realizar esta ação. Selecione o elemento a ser renomeado e, na opção Edit, na barra de menu, clique na opção Rename. Digite um novo nome e clique fora da caixa de texto ou pressione Enter no teclado. Outra forma de renomear um objeto é através do menu de contexto. Selecione o objeto ou grupo e clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da vista principal ou da janela Assets. Clique sobre a opção Rename, digite o nome desejado e pressione Enter. Você também pode renomear um objeto selecionando-o e, em seguida, clicando com o botão esquerdo do mouse novamente sobre ele. Digite o novo nome e pressione Enter. Não se esqueça que também é possível utilizar as teclas de atalho para realizar várias funções. Para renomear, também existe um atalho.
Basta selecionar o elemento e pressionar a tecla F2. Para finalizar, utilizando os recursos aprendidos até aqui, vamos concluir nosso projeto realizando algumas ações e alterações. Caso você queira, pode acompanhar e paralisar o vídeo sempre que precisar para realizar os procedimentos e praticar também. Ao final do vídeo, ainda serão apresentadas dicas e observações importantes. Então vamos praticar!
Ao manipular objetos, alguns detalhes precisam ser observados e algumas dicas podem ajudar bastante. Para visualizar melhor o nosso projeto durante a criação, podemos alterar o ângulo de visão do desenho, alternando entre as câmeras pré-definidas do programa. Podemos ver as câmeras disponíveis tanto na opção Cameras da aba Assets, quanto na própria aba Cameras. Aqui temos 9 câmeras para a visualização do ambiente 3D e 3 para a visualização do ambiente 2D. As propriedades padrão das câmeras existentes podem ser alteradas. Basta selecionar a câmera desejada e alterar suas propriedades na janela Properties. Também é possível criar novas câmeras com as propriedades definidas pelo usuário. Por enquanto, vamos aprender apenas como utilizar as câmeras já existentes. Para alterar a câmera, clique sobre o botão Select Default Camera. Um menu suspenso aparece no canto superior esquerdo da vista principal com a lista de câmeras disponíveis. Clique sobre a câmera que deseja acionar. A vista do desenho muda de acordo com as propriedades da câmera escolhida. As propriedades da câmera também podem ser alteradas diretamente na Stage View utilizando o mouse. Existem 4 movimentos de câmera possíveis de serem executados com o mouse: Move, Panning, Orbit e Zoom. Move permite movimentar a câmera nos eixos X e Z do desenho. É acionado ao clicar e segurar o botão direito do mouse. Para alterar a posição da câmera, basta movimentar o mouse enquanto segura o botão direito do mouse. Panning é responsável pelo movimento panorâmico da câmera e é acionado ao clicar e segurar o botão direito do mouse mais a tecla Ctrl do teclado. Orbit faz o movimento orbital em torno do ponto clicado. É acionado ao clicar e segurar o botão direito do mouse mais a tecla Shift do teclado. Zoom permite aproximar ou afastar a câmera alterando as propriedades do eixo Y. É acionado ao clicar e segurar o botão direito do mouse mais as teclas Shift e Ctrl do teclado. À medida em que for praticando, você vai se acostumando com os comandos e seu trabalho vai ficando cada vez mais ágil. É possível ocultar objetos ou grupos de objetos clicando no ícone de estrela no final da linha referente ao elemento da lista. Clicando novamente, o objeto é mostrado. O ícone de mouse, quando ativo, faz com que o elemento seja selecionável na Stage View. É um recurso muito útil quando quiser selecionar vários objetos com exceção de outros. Observe que, quando utilizamos o recurso de clicar e arrastar para selecionar um grupo de objetos, os objetos com o ícone de mouse desativado não são selecionados. Quando for necessário utilizar este recurso em objetos que estejam dentro de um grupo, será necessário desativar o ícone da pasta também. Caso contrário, a função não terá efeito ao selecionar os objetos.
Mesmo que o ícone esteja desativado, o objeto ainda pode ser selecionado ao clicar sobre o nome dele na lista de objetos. Falaremos sobre o ícone Follow Target em outro vídeo utilizando exemplos práticos. Quando estiver movendo ou rotacionando objetos na superfície tridimensional, existem duas opções de referências que podem ser utilizadas: Object Axis e World Axis. A opção Object Axis faz com que os movimentos realizados sejam em relação ao eixo do objeto. Neste eixo, as setas de direção e os círculos de rotação são alterados sempre que o objeto é rotacionado. Já a opção World Axis faz com que os movimentos realizados sejam em relação ao eixo do mundo, ou seja, em relação ao eixo da superfície do desenho. As setas de direção e os círculos de rotação permanecem no seu estado inicial. Vamos entender melhor utilizando um exemplo prático. Quando um objeto é inserido e selecionado, se a opção Move estiver ativa, setas de direção são mostradas no desenho, indicando as direções em que o objeto pode ser movido. Para facilitar a visualização, podemos ocultar os objetos que não estão sendo utilizados. Vamos inserir outro tipo de objeto. Inicialmente, nenhuma diferença é percebida em relação à função move ao se alterar o eixo de referência, porque todas as coordenadas do objeto estão definidas no centro dos objetos. Mas, dependendo do objeto selecionado, quando selecionamos a função rotate, podemos notar uma pequena diferença na posição dos círculos de rotação. Um é rotacionado em relação à sua base, o outro é rotacionado em relação ao seu centro. Quando um objeto sofre qualquer alteração em suas coordenadas de rotação, as diferenças entre Object Axis e World Axis ficam mais evidentes. Repare que, agora, o objeto pode ser movido e rotacionado de diferentes formas dependendo do eixo de referência escolhido. No entanto, os movimentos realizados em relação ao eixo do objeto só têm efeito se executados através das setas de direção. Isto porque, para movê-lo num sentido angular, seria necessário alterar os valores de dois eixos da propriedade position do objeto. À medida em que o objeto é movimentado utilizando as setas de direção, os valores dos eixos são alterados simultaneamente, não permitindo, assim, um deslocamento mais preciso dos objetos, como quando utilizamos a janela Properties para alterar as propriedades do objeto. No entanto, existe uma forma de utilizar as propriedades dos objetos para deslocá-los em direções modificadas e com precisão. Para fazer isto, basta que o objeto esteja dentro de um grupo, mesmo que seja um único objeto. Veja que, agora, é possível deslocar o objeto de forma precisa, alterando apenas o valor de um de seus eixos. É preciso ter atenção, pois será necessário ir alterando as propriedades do grupo e do objeto para realizar os deslocamentos desejados.
Criar grupos com objetos que sejam deslocados na mesma direção é uma boa estratégia para conseguir desenvolver um projeto com mais precisão. Agora vamos falar um pouco mais sobre a função Arrangement. No tipo de arranjo, como já utilizamos a opção Move para distribuir os aparelhos Martin Mach 2000 Wash e formar uma linha de Moving Lights no fundo do palco, agora vamos explicar como funcionam os outros dois tipos, Circle e Matrix 2D. Vamos inserir um objeto Claypacking Golden Spot 1200, que é do tipo Fixture, e utilizar a função Duplicate para criar vários objetos. Quando adicionamos qualquer aparelho de luz diretamente pelo programa MA3D, ele nos informa que os mesmos não poderão ser controlados por uma mesa. Os aparelhos inseridos por aqui são apenas modelos. Para que possam ser controlados, os aparelhos devem ser adicionados através da configuração da mesa. Para aprender a adicionar aparelhos controláveis via software ou console, assista aos vídeos sobre patch do programa GrandMA2 on PC. Utilizando a função Duplicate, precisaremos de mais 11 aparelhos para demonstrar o funcionamento da opção Circle. Certifique-se de selecionar todos os aparelhos antes de utilizar a função Arrangement para distribuí-los. Após selecionar os 12 aparelhos, na janela Arrangement, mude a opção Arrangement Type para Circle e defina os seguintes valores: Radius Start 3, Radius End 3, Angle Start 0, Angle End 360. A opção Plane vamos deixar em XY Plane. Para finalizar, pressione o botão Apply. O que aconteceu? O ângulo inicial e o ângulo final determinam onde começa e onde termina a distribuição dos aparelhos. O raio inicial define qual a distância do ângulo inicial em relação ao centro do círculo que, neste caso, é 3 metros. O raio final define qual a distância do ângulo final em relação ao centro do círculo que também é de 3 metros. Assim, os aparelhos selecionados foram distribuídos em um círculo completo com 6 metros de diâmetro. Os aparelhos foram posicionados de maneira equidistante a uma distância angular de 30 graus entre eles. O primeiro objeto foi posicionado no ângulo considerado como 0 pelo programa. É importante notar que o último aparelho não foi posicionado no ângulo 360, como se imagina, pois, se fosse assim, ele ficaria exatamente em cima do primeiro. O último aparelho foi posicionado no ângulo 330, exatamente a uma distância angular de 30 graus do primeiro aparelho. Para que o projeto fique mais organizado, vamos agrupar estes aparelhos e renomear o grupo. Você pode colocar o nome que quiser. Para conseguir visualizar melhor como os aparelhos foram distribuídos, vamos mudar o posicionamento e a rotação do grupo para que ele fique no alto. Altere os valores do eixo Z da propriedade Position para 7 e do eixo X da propriedade Rotation para -30. Olhando assim, a sensação é que os aparelhos estão flutuando no ambiente. Para resolver isto, vamos inserir um objeto FD34 6MTR do tipo Trusses, que é uma estrutura circular muito comum de se ver em palcos de grandes eventos. Para posicioná-la logo acima dos aparelhos, devemos alterar os valores do eixo Z da propriedade Position para 7.15 e do eixo X da propriedade Rotation para -30. Pronto! Distribuir objetos num círculo completo é muito mais fácil do que em um círculo parcial. Para demonstrar o que acontece, podemos utilizar a função Arrangement para distribuir objetos em um semicírculo, ou seja, em 180 graus. Utilizando as formas já aprendidas, vamos adicionar 6 aparelhos e agrupá-los.
Selecione os 6 aparelhos e, na janela Arrangement, certifique-se de que a opção Arrangement Type esteja em Circle e defina os seguintes valores. Radius Start, 4. Radius End, 4. Angle Start, 0. Angle End, 180. A opção Plane vamos deixar em XY Plane. Clique sobre o botão Apply. Como no exemplo anterior, o primeiro aparelho foi posicionado no ângulo 0. Mas desta vez, queremos que o primeiro seja posicionado no lado esquerdo e o último seja posicionado no lado direito, formando assim um semicírculo do meio para o fundo do palco. Fazemos isto alterando os valores dos campos Angle Start e Angle End para -90 e 90, respectivamente. Como podemos notar, os aparelhos foram distribuídos, mas não formaram o semicírculo esperado. Como já vimos, na distribuição do tipo Circle, um aparelho é posicionado no ponto determinado como ângulo inicial. Os demais aparelhos são distribuídos a uma mesma distância até o ponto determinado como ângulo final. Porém, nenhum aparelho é posicionado exatamente sobre o ângulo final. Para corrigir isto, precisamos realizar um pequeno cálculo para conseguir distribuir os aparelhos de modo a ocupar toda a extensão do semicírculo. Basta pegar o ângulo da área de distribuição dos objetos e dividir pelo número de objetos menos 1. O resultado obtido deverá ser somado ao valor do campo Angle End. Ou seja, para o nosso exemplo, ficará da seguinte forma: 180 dividido por 6 menos 1. Pegamos então o resultado 36 e somamos ao valor do campo Angle End, que é de 90. Assim, teremos o valor de 126 para o ângulo final. Após clicar sobre o botão Apply, podemos ver que a distribuição dos aparelhos agora está de acordo com o que queremos. Para explicar sobre a opção Matrix 2D, vamos utilizar o objeto LightFrame 1x1 para simular um painel de LED no fundo do palco. O painel terá 8 metros de largura por 5 metros de altura, ou seja, como o objeto tem 1 metro quadrado, precisaremos de 40 objetos para formar nosso painel. Após inserir o objeto, altere o eixo X da propriedade Rotation para rotacioná-lo para a posição que precisamos. Com a função Duplicate, crie os demais objetos necessários. Certifique-se de selecionar todos antes de utilizar a função Arrangement para distribuí-los. Com os objetos selecionados, na janela Arrangement, altere o campo Arrangement Type para Matrix 2D e defina os seguintes valores para os demais campos: Horizontal Interval, 1. Vertical Interval, 1. Columns, 8. Rows, 5. A opção Plane vamos alterar para XZ Plane. As demais opções vamos deixar como estão. Clique sobre o botão Apply. Os 40 objetos foram distribuídos em 8 colunas e 5 linhas, formando um grande painel de LED. Podemos agrupá-los para que o projeto fique organizado e, também, para facilitar o deslocamento de todo o conjunto para o fundo do palco. Então é isto. Neste vídeo você aprendeu vários recursos e funções utilizados para manipular objetos no programa MA3D.
Com um pouco de paciência, criatividade e utilizando os conceitos e dicas abordados até aqui, você será capaz de criar vários projetos de acordo com a sua necessidade. Se gostou do vídeo, marque como gostei. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado e muito sucesso para você!